Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 6 de julho de 2021, uma terça-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e a misericórdia do Senhor se renove sobre a tua vida no dia de hoje, nessa terça-feira, como ela tem se renovado a cada manhã, como diz a palavra lá em Lamentações, capítulo 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que esse poder, esse mover de renovo, de começar de novo, recomeçar, todas as coisas se movam sobre a tua vida e através da tua vida em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, meditando nela, falando sobre as coisas do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, né? A Bíblia também fala que nós devemos olhar para o alto, porque lá do alto todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então que nós possamos viver, desenvolver, exercitar, né? E aprender a respeito das coisas do Senhor, porque é maravilhoso. E claro, nós estamos fazendo aquilo que faremos durante toda a nossa eternidade. Aprender do Senhor, aprender dos seus preceitos, aprender dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. É isso que nos move, é essa esperança que nos faz levantar a cada manhã, porque nós estamos sendo, a cada dia que passa, alimentados nessa certeza, nessa esperança, nesta palavra, nessas promessas em nome de Jesus. Por isso que você tem uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira muito especial e que em tudo você possa prosperar. Né? Prosperar vem da junção de duas palavras, né? Pró-esfera, quer dizer, um objeto rodando, se movimentando, né? de contínuo. Assim seja a nossa vida, assim seja aquilo que nós fazemos, assim seja o propósito de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, então, mais uma vez, vamos ler a palavra do Senhor. Estamos meditando em Mateus capítulo 25. Por que Mateus 25? Porque eu estou aproveitando o texto para falar de escatologia, né? Por que falar de escatologia? Porque a escatologia é falar dos últimos acontecimentos, das últimas notícias, daquilo que está preservado e reservado para que a humanidade passe. Para nós é muito saudável, é maravilhoso. Por quê? Porque nós somos capacitados por essa, exatamente, alimentados por essa, exatamente, esperança, né? Então, é o que nos move, é sabermos que aquilo que está reservado para o futuro é muito mais especial, é muito mais importante, é muito mais duradouro daquilo que nós vivemos hoje. A vida já é uma grande bênção, a vida já é uma dádiva, né? Por que não vivermos ela na plenitude e ao mesmo tempo esperarmos no Senhor uma vida abundante que Ele nos promete? Então é exatamente nesse sentimento, nesse espírito que nós estamos falando de escatologia. E hoje não será diferente. Escatologia é a última, como diz lá alguns estudiosos do livro de Mateus, é o último sermão, é o sermão escatológico. Então nós vamos ler e vamos pensar, ler nem tanto que a gente já leu bastante, mas pensar a respeito. Então Mateus capítulo 25, versículo 1. Bom dia, pastora Mara. Bom dia, Rosa Araújo. Ô, Rosa Araújo, tudo bem? Deus abençoe você. Hoje você não está trabalhando, né? Ou então está trabalhando, e que você seja abençoado. Eu sei que você trabalha exatamente nesse horário, mas hoje você está aqui ao vivo. Então, Deus abençoe você, tua casa, tua família, os teus queridos, também pastora Mara, Eva, Carlos, também todos os familiares, e também a Cristina, que nós estamos orando, as filhas, Débora, Raquel, genros, Fábio, Cris, netinho Danielzinho. Deus abençoe a todos. Também o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, o Senhor esteja sobre a vida de vocês. Também glória a Deus pela vida
da pastora Júlia, né? Pastora Júlia, Deus abençoe a senhora, e também a sua casa, a sua família, João Antônio, Magmar, Mariana, Rafa, Abraão e todos os queridos. Também estamos orando pelo Ricardo, pela Leide, pela Dona Teresa, pelo Breno, pela Brenda e também pelo Santiago. Deus abençoe a todos aí. Também João, Roseli, Ângela, Dona Polônia, Grazi, esposo, filhos e também Clara, né? E o Will e a pequenina Júlia. Também Deus abençoe a Humberto, Alessandra, Letícia. Deus abençoe a todos vocês também, sempre orando por vocês e também pelo Carlos, pela Étio, filhos, Netinho e Marisa Poli, Zé Roberto, meus pais, minhas tias Rosália e também Alzira, meus pais e o seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir. O Senhor lhe abençoe, o Senhor guarde, o Senhor proteja a cada um de vocês, né? Meus tios também, primos, filhos, netos e genros, noras, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25. Eu só vou ler o primeiro versículo, né? A gente tem pensado bastante a respeito, já lemos várias vezes. Mateus 25, versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Bom, e a gente sabe da história. Metade, 5 virgens, são prudentes, são responsáveis, não apenas tem um azeite na lâmpada, mas tem uma vasilha com azeite de reserva, enquanto as outras são nécias, tolas, né? Porque foram negligentes, irresponsáveis, não se prepararam. E o noivo atrasou, e aí só encontrou um grupo, né? Os dois grupos estavam cansadas, né? Os dois grupos de virgens estavam dormindo, e só que um grupo tinha azeite de reserva e o outro grupo não. E o noivo, ao entrar nas bodas com a sua noiva, as virgens não são as noivas, elas são as damas de companhia. Então o noivo entra na tenda da noiva para a comemoração das bodas, e aí com as 5 prudentes e as 5 nécias, tolas, ficam para fora, e aí elas batem na porta, mas não tem jeito, já passou o momento, o tempo, e o noivo responde lá de dentro: não vos conheço, né? Então, essa linguagem figurada, essa alegoria, essa parábola, ela fala muito para nós, e dentro desse tema eu tenho falado principalmente no que diz respeito, dentro da escatologia, 3 grupos: o grupo dos judeus, o grupo dos gentios e o grupo no Novo Testamento. Isso não tem no Antigo, só tem no Novo, o grupo da Igreja de Deus. Paulo chama da Igreja de Deus. Um dia, esses grupos serão um grupo só, né? Uma família que não é a família nuclear, mas é a família espiritual, a família que estará nas bodas do Cordeiro. Então, para nós pensarmos a respeito, eu tenho falado que, não obstante a visão, a lógica de Deus ser a mesma, mas a maneira com que ele age com cada grupo é diferente de acordo com a absorção de cada grupo, de acordo com o entendimento de cada grupo, seja do grupo dos judeus, o grupo dos gentios e também o grupo da Igreja de Deus. Sendo que cada grupo é tratado pelo Senhor em momentos diferentes, Então, dentro da escatologia, isso é muito importante você saber, porque aí você vai entender cada palavra profética e cada ambiente escatológico, tanto falado pelos profetas do Antigo Testamento, principalmente Daniel, né? O livro de Daniel é chamado Apocalipse do Antigo Testamento, como também do próprio Apocalipse e também das ministrações do Senhor Jesus, principalmente Mateus 21, 22, 23, 24 e 25, e também as cartas paulinas, né, que falam a respeito, as cartas petrinas também falam, e também as cartas joaninas falam a respeito de escatologia.
Bom, dentro desse ambiente, né, que nós estamos dividindo didaticamente esses três grupos, a gente tem falado muito sobre o grupo dos judeus. Por quê? Porque é o primeiro grupo. Porque o evangelho só chegou a nós porque os judeus rejeitaram. Mas não significa porque Deus substituiu esse grupo pela igreja, chamada Igreja de Deus, que esse grupo será rejeitado pelo Senhor. Ele foi substituído, mas não será rejeitado pelo Senhor como alguns pregam. Não. Um dia o Senhor voltará e ministrará a esse grupo específico, até porque ele fala que as suas palavras são irrevogáveis. E aquilo que ele prometeu aos patriarcas, ele cumprirá. E a gente já leu vários textos a respeito. Dando continuidade, eu quero ler hoje a alegoria das cidades, dentro dessa situação de grupos, a alegoria das cidades, em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Claro que ele está falando, né, sobre o grupo dos judeus, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Por quê? Porque aquilo que eu até fiz uma pergunta ontem em uma das ministrações que eu mandei para o YouTube, para o Instagram e para o Facebook. Eu até pergunto, né? A pergunta é a seguinte: é lógico que eu sempre falo para você que eu estou respondendo já, respondi na ministração de hoje e agora respondo de uma maneira textual, né? Quando eu pergunto assim, atualmente, Jesus está mais presente em Jerusalém? Aí eu respondo para você, lógico que não. A Jerusalém, que, entre aspas, em alguns grupos cristãos, né, é como se Jerusalém fosse um ambiente, desculpe o termo, endeusado, né, parecendo que existe um ambiente, uma atmosfera mais espiritual. Não, muito distante disso. Essa Jerusalém terrena é essa Jerusalém que Paulo está falando no livro de Gálatas. É a Jerusalém atual, diz assim. Por isso que eu sempre pergunto, mas eu respondo. Ou respondo no dia, ou respondo um dia depois com a própria Bíblia. Diz aqui, ó. Mas versículo 25 de Gálatas capítulo 4. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Quer dizer, Ismael fazia bullying com Isaac. Vai lá para o livro de Gênesis, leia toda a história que você vai perceber que o primeiro bullying, né, da humanidade, quem praticou foi Ismael em relação a Isaac. Né? Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, com tudo o que diz a Escritura, lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre.
Então, o que Paulo está usando dessa alegoria, dessa figura? Por isso que eu sempre falo para você que o Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, nessa figura ilustrativa, mostra dois filhos ali, Isaac e Ismael. Eu poderia também dizer, não acrescentando, mas que Abraão teve outros filhos, né? Os filhos de Quetura, outra esposa de Abraão. Quer dizer, então, a questão toda aqui que Paulo está falando não é porque a pessoa ela nasceu num lugar, numa região, numa geografia, ela tem uma nacionalidade terrena, que ela tenha também exatamente a mesma nacionalidade espiritual. E ele está explicando aqui que não é verdade. Tanto é que Ismael nasceu antes que Isaac. Tanto é que se você for olhar hoje de maneira terrena, os herdeiros de Ismael são muito mais numerosos e muito mais nações do que os herdeiros de Isaac, não é? Então, o que significa? É que Isaac era o filho da promessa. Não era qualquer filho de Abraão que seria considerado filho da promessa, não. O filho de Abraão com Sara. O filho de Abraão com Sara seria e foi e é até os dias de hoje, na sua herança, o filho da promessa. É o que Paulo está aqui didaticamente explicando. Diz assim em Hebreus capítulo 12, versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. E olha o versículo 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então aqueles que estão arrolados nos céus, ou seja, tanto do povo gentílico como a posteriori do povo judeu, são considerados primogênitos. Por que primogênito? Porque o primogênito na cultura hebraica do Antigo Testamento, da Torá, era quem? Era quem herdava toda a promessa, toda a autoridade paterna, mas também ele herdava a autoridade sacerdotal. Lembram-se? Então, o primogênito é aquele sobre o qual Isaac, e você percebe que Isaac tem uma porção de bênção sobre Jacó e uma porção de bênção sobre Esaú. É exatamente aquela porção de bênção que não vai dar para eu falar agora, de maneira textual, mas depois, se você quiser, leia lá em Gênesis, você perceberá que as bênçãos de Jacó é exatamente, espiritualmente falando, profeticamente falando, as bênçãos que o Senhor tem reservado e preservado sobre os primogênitos dos céus. Nós somos uma nação celestial e nós somos uma nação de primogênitos celestiais, porque sobre nós está a herança, vamos chamar assim, terrena, humana, claro, na visão celestial, lógico, na herança celestial, mas também somos uma nação, como diz a própria palavra, nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Rei porque é filho, tem uma herança, tem uma monarquia a ser preservada e reservada sobre nós. Mas também sacerdotes, porque nós somos da tribo, espiritualmente falando, da tribo de Levi. Lembram-se que eu contei a história para vocês alguns dias atrás? Que chegou o momento que Deus falou para Moisés: esse povo é de dura cerviz. Eu ficarei com remanescente do povo. Quem é, Senhor? Moisés perguntando. Ele diz: é a tribo de Levi, porque é a tribo que eu separei para oficiar diante do meu altar. E aí o que Deus faz?
Deus faz Moisés comprar a tribo de Levi. E Moisés paga por cada homem que levantava da espada, ou seja, homem responsável, homem adulto. Ele pagou por cada homem e entregou os valores nas mãos do sacerdote Arão. E aí a tribo de Levi foi comprada. Daí nós temos a palavra profética em Pedro e também no próprio Apocalipse, que nós somos uma nação sacerdotal, uma nação de reis e sacerdotes, ou um reino de sacerdotes, tá certo? Depende da tradução da Bíblia. Então você tem toda essa linha de raciocínio que continua a mesma, e no processo escatológico também. E diz aqui, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e outros textos que o sangue de Abel fala na presença do Senhor. Não somente o sangue, mas como também a sua oferta. Por quê? Porque o sangue de Abel, conjuntamente com a sua oferta, estão falando diante do altar do Senhor até os dias de hoje, que é exatamente o sangue do Cordeiro de Deus que fala no altar do Senhor. E esse sangue está aspergido sobre as nossas vidas. Diz a palavra em Romanos capítulo 4, versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, Paulo está falando que a despeito de uma circuncisão na carne, existe uma circuncisão muito mais profunda e muito mais eficaz que a circuncisão do coração. E ele diz aqui, versículo 13 do capítulo 4 de Romanos: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, Paulo está remetendo exatamente o patriarca Abraão, né, a sua relação com Deus antes da própria lei. Claro, você sabe que a lei mosaica ela vem mais tarde. Pelo menos não, deixa eu ver. 430 anos mais tarde. Então, o que acontece com Abraão é que ele tinha uma relação pessoal, orgânica, vamos dizer assim, com Deus. E porque ele tinha uma relação, Paulo está remetendo aqueles que são herdeiros da promessa segundo a fé e não segundo a lei, à condição de Abraão. E diz aqui, e mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Por quê? É aquilo que eu sempre falo, é aquela figura quando Deus chama Abraão para fora da tenda e fala para Abraão: Abraão, olha para os grãos de areia, olha para a areia. A tua descendência será maior do que os grãos de areia. Então, existe uma descendência natural,
uma herança natural? Com certeza. Claro, está o povo judeu aí e também está o povo árabe, né, para dizer a respeito disso. Existe uma herança? Existe. Mas depois o Senhor fala: Abraão, olha para as estrelas no céu. Darei a você uma descendência maior do que o número das estrelas do céu, se é que você consegue contar. Por quê? Existe uma herança terrena? Existe. Uma herança física, humana, hereditária? Com certeza. Mas também tem uma herança espiritual. Porque tudo aquilo que simbolicamente se olhava para o alto, dentro daquela cultura, dentro daquele entendimento, e se falava sobre as estrelas, sobre o céu, era simbologia espiritual do que significava aquilo. Então, existe uma herança terrena, mas também existe uma herança espiritual. E nós somos esses herdeiros espirituais de Abraão, como o próprio Gálatas diz. Gálatas capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim: Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, somos nós, gentios. Nós não somos do grupo dos judeus, nós somos do grupo dos gentios, tá? Pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo o seguinte: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Está lá escrito, né, em Abacuque. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E por último, Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu e nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, não obstante, a palavra fazer a distinção, né? Vamos chamar assim, didática dos grupos, mas em Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só homem. Então a conexão desses três grupos estabelecidos em Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, batizados em Jesus Cristo e revestidos de Jesus Cristo, nós seremos uma só família, um só evangelho, um só governo, um só Deus, um só Salvador, um só Senhor, um só remidor e resgatador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, até aqui, até hoje, agora nós vamos orar, eu falei para você exatamente o que didaticamente precisa ser entendido. Por exemplo, nós vamos entrar nas 70 semanas de Daniel. E esses três grupos, ainda que
né, visitados pela aliança em Jesus Cristo, eles são tratados de maneira diferente. E eu dei o exemplo para você da gente, como por exemplo, a gente que é pai, vocês aqui, as mães que estão aqui, as avós que estão aqui, né? Nós aprendemos com o tempo que cada filho da gente é de uma maneira, né? Uma vez a Bispa Sônia, eu conversando com a Bispa Sônia Hernandes, faz alguns anos já, ela falava assim, de vez em quando eu falo para vocês, e a gente estava numa churrascada, né? Ela falou assim para mim, olha, tá vendo esse pedaço de picanha? Todo mundo aqui vai comer essa picanha, mas cada um vai comer num tamanho, um pedaço de um tamanho. Por quê? Cada um, né, conforme o seu organismo, conforme a sua idade, conforme o seu gênero, né, tem um jeito de comer um pedaço de carne. Alguns comem maior, outros menor, mas isso não significa que a carne deixa de ser picanha. Ela apenas será distribuída em pedaços diferentes. Alguns comerão mais pedaços de tamanho menor, outros comerão menos pedaços, mas de tamanho maior. Mas a picanha é a picanha. Exatamente o que acontece aqui com cada grupo. Porque nós, como pais, sabemos disso. Para cada filho, né? Eu sempre brinco, né? É a mesma casa, é a mesma comida, é o mesmo arroz e feijão, é a mesma cultura, é a mesma educação, tudo igual. Mas um filho é mais melancólico, o outro é mais arredio, o outro é mais, como é que fala? Mais prático, mais pragmático. O outro é mais emocional, é mais romântico. Então, a gente como pai, a gente aprende com o tempo a definir cada filho, e para cada filho nós vamos ter uma maneira de passar os ensinos, a educação, a cultura, o Senhor Jesus, o Evangelho, não é? Então é exatamente o que Deus está falando a respeito desses grupos, mas não significa com isso que um é mais que o outro, ou um é menos que o outro, não. Porque Paulo está terminando aqui em Gálatas 3, de 26 a 29. Não existe mulher, não existe homem, não existe judeu, não existe escravo, não existe grego, não existe livre, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Deu para entender até aqui? Então agora nós vamos avançar em escatologia. Mas isso aqui tem que ficar muito bem claro, porque quando a gente começa a falar principalmente das 70 semanas de Daniel, por que existe um espaço entre a semana de número 70 e a semana de número 69, por que nós estamos nesse meio, e toda essa história é bom, é saudável que pensemos assim, porque a gente vai, né, reunindo todas as peças do quebra-cabeça e fica muito simples e muito fácil de entender. Amém? Glória a Deus, vamos orar, que o Senhor se derrame sobre a tua vida, Amanda também que está aqui. Deus abençoe você, Amanda, o Fábio, Julinha, Luquinha, Rosângela, Bruna, Manteiga, Márcia, Fabiana, Renata, Vinícius, também o pai do Fábio, todos. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, nosso trabalho, nossa vida, nosso dia a dia, nosso cotidiano, sabendo que nós temos uma obra a realizar, né? Nós temos o propósito de Deus, qual é? Expressar o reino, viver o reino, exalar o reino e, né, inaugurar, instaurar o reino por onde quer que passemos. Essa é a nossa função. Seja lá o que você estiver fazendo hoje, seja lá o que você for fazer daqui a pouco, o reino dos céus precisa estar expresso, manifesto, através das tuas atitudes, do teu pensamento, do teu sentimento. Por quê? Porque Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, nada melhor do que viver esse reino. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos queridos, pelos nossos amados, sempre orando. Eu tenho orado esses dias pelo Márcio, Thaís,
que foram diagnosticados com Covid-19, estão internados, estão nos hospitais, né? Hospitais porque cada um está num hospital diferente. Estamos orando também pela Cristina, a tia da Eva, que nós temos orado, também clamado, pela pastora Júlia, pelos seus queridos, em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre a sua vida, seus negócios, seu trabalho e todos os outros. Pastora Mara também, filhos, genro, nora, netos. O Senhor esteja também sobre a vida do seu Ulisses. Todos estamos orando. Também hoje, né, Mara? Nós estaremos hoje à noite conversando com o apóstolo Júnior Menezes, né, sobre o Evangelho, exatamente isso, o Evangelho do Reino. Então será mais tarde, às 8 horas da noite, mas estaremos orando, Amanda também, pelos teus negócios, pelos teus projetos, tua vida profissional, material, financeira e familiar, como serva do Senhor, a Rosa Araújo também, toda a sua família. Vamos orar, colocar diante do Senhor. Bispo Antônio, né? Bispo Antônio que foi fazer alguns exames ontem. O Senhor esteja sobre a tua vida também, Bispo Antônio. Priscila, o Senhor esteja sobre toda a família, sobre todos os queridos, em nome de Jesus, a presença, o mover, e também sobre a Suzy, nesse trabalho tão desgastante que ela tem. O Senhor esteja sobre ela, em nome de Jesus, sobre o João, Roseli e todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós colocamos a Tua palavra diante do Teu altar. Ela é alimento, um alimento eterno, um alimento perfeito, um alimento, ó Deus, que é uma palavra revelada, trazida ao nosso contexto de vida, para nos encher de alegria, para nos encher de esperança, para nos encher de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, alimenta-nos no nosso cotidiano, edificando-nos, exortando-nos, consolando-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre essa terça-feira, sobre os nossos queridos, nossos avós, nossos tios, netos, sobrinhos, filhos, pai, mãe, marido, esposa, sobrinhos, genros, noras. Senhor, derrama-te com a tua glória, guardando, protegendo, abençoando a dona Ana Maria, também a Ema, sua filha, todos os seus queridos netos, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor. Solange, ó Deus, seus filhos, Vinícius, e também todos os seus queridos, em nome de Jesus, a tua glória, a tua presença, o teu poder, o teu mover. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama-te com a tua graça, com a tua glória, move-te dos céus. Senhor, cura os órgãos. Ó Deus, o pessoal que está passando pela Covid-19, traz a tua resistência orgânica, da tua imunidade, do teu mover de vida, de reconstrução, restauração, pulmões, vias aéreas, pâncreas, rins, tireoide, olhos, ouvidos. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua glória, ó Deus de poder, coração, veias, artérias, nervos, tendões, coluna, recebam a vida, recebam o poder da saúde, o poder da restauração, o poder da ressurreição em nome de Jesus. Toca, ó Deus, toca no nosso país, no nosso povo brasileiro, tem misericórdia, perdoa-nos nos nossos pecados, nossas transgressões, iniquidades, perdoa-nos como nação, sara a nossa terra, liberta-nos da maldição, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E para nós que estamos aqui em comunhão, como igreja sem paredes, Senhor, nós colocamos diante do teu altar as nossas vidas. Senhor, que seja uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira na tua presença. O Senhor possa alterar, transformar e ao mesmo tempo nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos, negócios, trabalho, atividades, tarefas, responsabilidades,
tua presença, tua glória, o teu poder, o teu mover. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Senhor nos dá essa terça-feira e nós devolvemos no teu altar, porque ela é tua, a nossa vida é tua, a nossa família é tua, os nossos lares aqui representados, cada componente são teus. Por isso que se cumpra a tua palavra em cada um dos nossos queridos, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as ricas consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ninguém te pode resistir. Você carrega o amor de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus. Um beijo para você, fica na paz do Senhor, uma terça-feira maravilhosa. Hoje estarei com a pastora Mara conversando, com o apóstolo Júnior Menezes, falando sobre o Evangelho do Reino, às 8 horas da noite. Aguardo a tua presença aí, tanto no Instagram como no Facebook, e que o Senhor se derrame sobre a tua vida e que nós possamos viver esse Evangelho do Reino, cada dia na nossa vida. E esse Evangelho seja tão vigoroso, tão fortalecido em nós, que nós possamos expressar, exalar, como diz a palavra, o bom cheiro, o perfume suave de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Um beijo para você, uma terça-feira maravilhosa. Até mais tarde, mas também amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã, estou de volta aqui. Um beijo para você, dê o teu like, dê o teu coraçãozinho, dê o teu joinha, distribua a palavra de Deus. Eu sempre falo que são duas versões, uma estendida, que é toda a minutagem que a gente gasta aqui na live, mas também tem uma mais reduzida, que é só o estudo, que eu sempre coloco um do lado do outro, para que você possa divulgar a palavra do Senhor, pensar a respeito. É uma grande bênção. Deus abençoe, um beijo para você, até amanhã, fique na paz. Tchau, tchau.